Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Esse texto fala sobre a parábola dos talentos. Diz assim a palavra do Senhor: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Podem vos assentar, irmãos. Meus irmãos, serei breve naquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Quando Jesus ele pronuncia esse sermão junto para os seus discípulos, ele já estava no fim do seu ministério terreno. Já era a última semana, após cerca de 3 a 2 dias, Jesus seria crucificado, era o período da Páscoa. Esse texto que nós lemos faz parte do sermão profético, capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus. No capítulo 24, Jesus começa a falar com os seus discípulos quais sinais haveriam da sua volta. O amor de muitos esfriaria, ouviremos de guerra e rumores de guerras. Muitos diriam: olha o Cristo, ele aqui, ele lá. Mas o Filho do Homem viria sobre as nuvens do céu, juntamente com os seus santos, seus anjos, para recolher da terra a sua igreja. E Jesus começa a anunciar aos seus servos como seria a sua volta. E no capítulo 25 de Mateus, nós vemos Jesus pronunciar 3 parábolas. Quantas parábolas, irmãos? 3. A primeira parábola, a parábola das virgens e das insensatas. 5 prudentes, 5 loucas. 5 que guardaram azeite e 5 que não guardaram azeite. Logo em seguida nós vemos a parábola dos talentos, que é o que nós lemos, onde o seu Senhor
entrega a 3 servos alguns talentos para que eles pudessem angariar mais talentos. E por fim, no capítulo 25, o último sermão que Jesus fala com seus servos a respeito do julgamento das nações. Jesus ele começa a falar com a sua igreja, seus servos, aonde o Filho do Homem viria e separaria entre as nações as ovelhas e os bodes. E Jesus ele começa a anunciar a seus servos falando o seguinte: pois estive nu e me cobriste, tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste o que beber, estava preso e foste me visitar. Mas quando, Senhor, fizemos todas essas coisas? Todas as vezes que fizeste a cada um dos pequeninos que estão padecendo, a mim fizeste. Então, capítulo 25 de Mateus é uma sequência de 3 parábolas. Todas as parábolas de Jesus, ela não consegue agregar todas as verdades que ele quer anunciar. Por isso, muitas vezes, uma verdade, um princípio está numa parábola e posteriormente está uma outra verdade numa parábola seguinte. Essas 3 parábolas, irmãos, todas as vezes que você for ler o capítulo 25, lê em sequência para você entender o que o Senhor quer dizer. Mas o que seria uma parábola? Uma parábola é uma pequena história a qual se pronuncia um princípio, uma verdade, tanto espiritual quanto moral. Jesus ele foi o maior professor, a pessoa que mais utilizou-se das parábolas. Nós vamos ver no Antigo Testamento que existiam parábolas, só que o Novo Testamento, nos Evangelhos, está recheado das parábolas de Jesus, onde Jesus quer mostrar verdades espirituais para o novo. São verdades às vezes que são complexas, difíceis de serem entendidas, mas Jesus ele pega aquilo que está no cotidiano, na nossa vida, e traz para a nossa realidade. Irmão Gideão, Jesus ele pega verdades daquilo que nós conhecemos, produtos que nós conhecemos durante o cotidiano da nossa vida, e através disso que nós vivemos no nosso trabalho, na escola, Jesus ele pega aquilo e traz para a realidade do povo, para que a gente possa compreender o que ele está falando a respeito de algo espiritual, que às vezes a gente não entenderia se ele falasse de uma maneira mais teológica e complexa. Você está entendendo, irmão? Por exemplo, Jesus ele fala que o reino dos céus é como uma grande rede lançada ao mar, e quando puxada para a praia, separa-se os peixes bons e os peixes ruins. Os peixes bons serão guardados para consumir, enquanto os ruins serão jogados fora, porque nada serve. Uma verdade que Jesus ele fala sobre o final dos tempos, sobre aqueles que são bons e aqueles que são ruins. Uma outra parábola que Jesus ele fala é a respeito do campo. A Bíblia fala, Jesus ensinando aos seus discípulos, que um homem, um pai de família, semeia trigo no seu campo. Só que numa noite o inimigo vem e semeia o joio. E quando ele percebe, o joio já está crescido junto com o trigo, e não dá para separar. Algum trabalhador até fala com o Senhor e fala: Senhor, quer que separemos? Ele fala: não tem como, porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo. Deixa para o final, para o último momento, porque no momento da semeadura nós vamos tirar, e o trigo será colocado no celeiro, enquanto o joio será juntado e lançado no fogo. Uma verdade espiritual mostrada de maneira ilustrativa, irmão. Você está entendendo? Jesus ele pegou aquilo que estava no cotidiano dos trabalhadores, dos pescadores, e trouxe algo espiritual, um ensinamento verdadeiro para os seus servos. E quando nós olhamos aqui a parábola dos talentos, é uma das parábolas que Jesus ele quer mostrar uma verdade, uns ensinamentos que não está restrito apenas, irmãos, aos apóstolos do passado, ou à igreja que veio posteriormente, está restrito para toda a sua igreja. Todas as vezes que você lê essa parábola, não é para Pedro, para Tiago e para João, é para você também que Jesus está falando. Quando você lê essa passagem e fala: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? E o que o Senhor quer falar comigo aqui nesse texto? Nos Evangelhos, você vai encontrar aí cerca de 40 parábolas para lá. Em Mateus, no mínimo 10 parábolas que nós conhecemos. E o que o Senhor está querendo dizer nessa parábola para os seus servos e para a sua igreja? Primeira coisa, nós vemos um Senhor que está saindo de viagem, e Jesus ele fala que vai demorar essa viagem. E quando ele sabe que a viagem vai demorar, ele chama 3 dos seus servos. Quantos servos, irmãos? 3. Todos eles são servos do Senhor.
E todos eles se apresentam diante daquele dono, daquele moço, daquele homem, pai de família, e recebe daquele homem talentos. O que seria talentos? Talentos, irmãos, era uma medida monetária, mas ele representava, pesava-se no caso 34 a 35 quilos de prata ou ouro. Significava que você, convertendo no dinheiro da época, que era o denário, era 6.000 denários. Um denário era o dia de um trabalhador comum. 6.000 denários para você acumular era 18 a 20 anos trabalhando. Então cada um daqueles homens recebeu do homem, do pai de família, do patrão, os talentos conforme a sua capacidade. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a última ele deu 1, conforme a sua capacidade. E ele foi-se embora viajar para uma terra longínqua. Enquanto esse homem estivesse viajando, aqueles servos tinham a obrigação de angariar, gerar mais talentos para o seu senhor. O primeiro, a Bíblia vai falar que imediatamente após o seu senhor viajar, imediatamente ele começou a colocar a mão na obra. O segundo da mesma forma. E o terceiro, o que ele faz? Cava um buraco e enterra um talento. Depois de algum tempo, o Senhor ele retorna para a prestação de contas. No primeiro, ele apresenta-se ao Senhor e recebe, além dos 5 que ele tinha dado, mais 5 talentos. O segundo, apresenta-se diante do seu Senhor e, além dos 2, ele apresenta mais 2 talentos que ele angariou. E o último, ele apresenta-se diante do seu Senhor e, antes mesmo de apresentar o talento, ele começa já a murmurar contra o seu Senhor. Eu sei que você é um homem severo, que planta onde não, que colhe onde não plantou, arranca o que não plantou, nem semeou. Tive medo e enterrei o talento. E por fim nós temos as consequências de cada um deles. O primeiro recebeu o elogio do seu Senhor, assim como o segundo. Entra no gozo do seu Senhor, servo bom e servo fiel. Os dois receberam a mesma palavra do seu Senhor: servo bom e servo fiel. Entra na alegria com o seu Senhor. É como se fosse um banquete que seria feito junto com o seu Senhor, junto com aquele patrão, uma confraternização assim, como fosse um final de ano, uma celebração de tudo que eles conseguiram conquistar durante todo aquele período. É como se na sua empresa, no final do ano, pegasse todos os resultados e tivesse batido todas as metas e ainda tivesse um saldo para o outro ano. Então eles iriam entrar em confraternização com o seu Senhor em alegria, porque eles conseguiram bater a meta, conseguiram se alegrar, estavam regozijando-se. Só que um apenas não conseguiu entrar. E a Bíblia nos fala que esse homem é chamado de um homem inútil. Ele é chamado de alguém desobediente. Ele é chamado alguém que não obedeceu à voz do seu Senhor. Você está entendendo isso aqui, irmão? É interessante que Jesus, ao chamar esse homem de negligente, inútil, desobediente e infiel, porque esse homem ele teve oportunidade e tempo para trabalhar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Às vezes você pode estar entendendo, Isaac, mas o que isso quer dizer para mim como talento? O talento para nós, irmãos, é além das nossas habilidades naturais que nós temos quando nascemos, representa também aquilo que o Senhor proporciona para nós: recursos, possibilidades, oportunidades. E além disso, os dons e a graça e o poder de Deus sobre a sua vida. Deus está dizendo para você: eu te dei talentos, eu te dei unção, eu te dei poder, eu te dei autoridade, eu te dei habilidades, eu te dei tempo, te dei oportunidade, te dei recursos para fazer para mim. E o que você está fazendo? Cavando buraco e enterrando o talento que Deus está te dando. Só que hoje eu quero dizer para você: hoje é noite de você desenterrar o talento
apenas um talento, irmãos. Um talento é 6.000 ciclos. Isso representa 20 anos de trabalho. Nem mesmo aquele homem que recebeu um talento poderia dizer que recebeu pequenas coisas. Se você convertesse em reais hoje, irmãos, era 600 mil reais. Sabe o que aquele patrão estava dando para aquele homem? Toma, 600 mil reais na sua mão. Você tem possibilidades inúmeras para trabalhar. A única coisa que eu peço é quando eu chegar, você tem obedecido aquilo que eu te mandei fazer. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Muitas vezes o Senhor nos dá oportunidades, o Senhor nos dá talentos, o Senhor nos dá recursos para fazer para Ele, mas nós não fazemos. Só que o dia da prestação de contas ela vai chegar, irmãos. O dia da prestação de contas ela vai vir. E nenhum de nós pode dizer para o Senhor: Senhor, eu não recebi nada do Senhor. Uma coisa que você vai perceber na leitura desse sermão, na leitura dessa parábola do final, é que o servo, ele tinha uma visão completamente equivocada e diferente do Senhor, do Mestre. A visão que ele tinha era uma visão de alguém que talvez fosse violento e severo demais. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, irmãos. Muitas pessoas hoje imaginam Deus no trono com o seu chicote na mão, batendo nas costas dos seus filhos, mandando ele fazer as coisas. Talvez a visão que esse homem tinha do seu Senhor fosse a visão de alguém equivocado, alguém que, como se fosse Deus, fosse violento, Deus cobrasse e fosse injusto. Mas Deus não é injusto, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Mas, para finalizar, não vou me prolongar por conta do horário. É interessante quando nós vemos o capítulo 25 de Mateus, na primeira parábola das virgens, uma coisa vai ficar na sua mente que é vigilância. Fala com o seu irmão aí, vigilância. Vigilância. Jesus está alertando a sua igreja para estar vigilante, pois ele fala, capítulo 24, versículo 44, porque nós não sabemos, por isso estáis apercebidos também, pois o Filho do Homem adivinha uma hora em que não sabeis. Então Jesus ele fala para a sua igreja e os seus apóstolos: estáis vigilantes. E quando nós olhamos a parábola dos talentos, sabe o que Jesus está querendo dizer? Esteja vigilante, mas esteja trabalhando, esteja em ação, esteja em movimento, esteja agindo, continue trabalhando. Não seja um servo inútil, não seja um servo negligente, não seja um servo desobediente. Em Apocalipse está dizendo o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa está reservada para quem é fiel. A coroa está reservada para os infiéis, negligentes e desobedientes. Sabe uma coisa que eu estava meditando nessa palavra? Uma coisa que Jesus ele fala aos seus discípulos é o seguinte: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Em uma outra passagem ele fala assim: por que vocês chamam Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu estou mandando vocês fazerem? Durante a semana faz tudo o que quer, não consulta Deus para nada, toma suas próprias decisões, faz o que bem entender a sua telha, seus próprios planos, seu tudo, faz da forma que quer. Jesus está dizendo para ele: ei, eu não sou o seu Senhor, quem é o Senhor da sua vida é você mesmo. Quem toma suas próprias decisões é você, quem faz os próprios planos é você. Não sou eu, quem está governando você é você mesmo, não sou eu. Por que está me chamando de Senhor? Aí chega no domingo, numa quarta-feira, dobra o joelho e fala: Senhor. Deus está dizendo: não, eu não sou o seu Senhor, eu sou o seu Senhor se você me obedecer, aí sim eu serei o seu Senhor. Sabe
o que Jesus está querendo dizer, irmãos? Quando nós falamos às vezes a palavra Senhor, nos dirigindo a Jesus Cristo, muitas das vezes essa palavra tem perdido o significado, o peso que ela carrega. Quando nós falamos Senhor, muitas vezes vem na nossa mente uma pessoa de idade, uma pessoa que precisa de ajuda, às vezes precisa que se senta um lugar para ele sentar no ônibus, porque já é um senhor de idade, não está carregando ou entendendo o peso que essa palavra carrega. Mas quando nós falamos Senhor, sabe o que nós estamos dizendo? Você merece toda a glória, toda a honra, todo o poder está nas tuas mãos, tu és soberano. Quando nós falamos Senhor, está dizendo o seguinte: Senhor, não vive mais eu, mas o Senhor que vive em mim. A vida que eu estou levando já não é mais conforme eu quero, conforme o Senhor quer. Sabe por que Jesus está querendo dizer isso para nós e nos alertar, irmãos? É que nós não venhamos seguir os nossos próprios desejos, nossas próprias ambições, nossos próprios planos, mas aquilo que Ele está preparando para nós. Esse servo, junto com os outros dois, eles eram servos daquele homem, chamavam ele de Senhor, mas no final das contas ele não era de fato servo daquele homem, porque ele era um servo infiel e desobediente. Quando nós aceitamos a Cristo, capítulo 10 de Romanos, a partir do versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o que, irmãos? Senhor. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, faz parte da nossa confissão de fé para nós sermos salvos. Só o que Jesus requer de nós, irmãos, não é uma fé fingida, não é um trabalho fingido, não é um cristão fingido, hipócrita, não é alguém que fica postando na rede social versículos, não é alguém que fala sobre Jesus, mas na sua vida pessoal íntima não se lembra do Senhor de fato. Às vezes no trabalho está vivendo de forma desordenada, talvez no trabalho, na escola, ninguém nem se lembra que ele é cristão, porque por causa do comportamento muitas vezes infiel e muito pior daquele que está lá fora. Alguém no serviço precisando de oração, mas ninguém lembra do crente que está lá. Alguém precisando de uma palavra de consolo e de uma instrução, mas ninguém lembra que fulano é cristão. Sabe por quê? Porque tem dado um mau testemunho lá dentro. Alguém vai falar, mas ele é cristão, ele é servo de Deus. E alguém pode dizer, mas ele é servo de Deus. Olha o comportamento, olha a iniquidade, olha como é que ele fala, olha como é que ele segue, olha o seu caráter. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda em nome de Jesus, nós precisamos refletir nesse mundo a glória de Deus. Jesus, ele vai voltar. E quando ele voltar para a prestação de contas, ele vai chegar para o Isaac e falar assim: Isaac, o que você fez com o talento que eu te dei? Isaac, o que você fez com as habilidades que eu te dei? Isaac, o que você fez com as oportunidades que eu te dei, com os recursos que eu te dei, com as portas que se abriram para você fazer? O que você fez com tudo isso que eu coloquei diante de você? No dia da prestação de contas, meu irmão, vai chegar. O dia da prestação de contas, Cleito, vai chegar. Sabe o que é impactante para nós aqui? Isaac, mas ele é servo daquele Senhor, ele estava na mesma casa, servindo a ele, mas o Senhor lançou nas trevas exteriores. Servo inútil para nada serve, irmãos. Tem uma passagem que Jesus, ao se dirigir a Jerusalém, ele vê uma figueira. E quando ele vê a figueira só tinha flores,
Só não tinha, estava florescendo, cheio de folhas, mas não tinha fruto. Não tinha fruto. Jesus procurou naquela figueira fruto, mas não tinha. Só que Jesus falou para ela: seca-se, porque para nada serve. Tem uma outra parábola da vinha, e que o senhor da vinha fala para o seu trabalhador: olha, joga essa vinha, derruba essa vinha, planta outra, porque não está servindo para nada. Passou 1, 2, 3 anos, não está dando fruto, está tomando lugar da terra, está tomando espaço no meu terreno, não está servindo para nada. Aquele trabalhador fala para o Senhor o seguinte: Senhor, deixa eu trabalhar mais um pouquinho, eu vou arrumar, vou fazer aqui, vou cuidar dela, vou botar ela certinho. Mas se passar um tempo e não estiver dando fruto, podemos voltar e lançar no fogo. Isso é um alerta para nós, igreja. Isso não é um alerta lá para o mundo. Isso não é um alerta para alguém que está lá fora. Isso é um alerta para nós que dizemos que somos cristãos, que levantamos toda semana essa Bíblia, carregamos debaixo do braço e falamos diante dos cristãos: Senhor, Deus está dizendo para nós: eu sou o Senhor, então dê fruto. Se coloque de pé em nome de Jesus. O que você tem feito com os recursos que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com as habilidades que o Senhor te deu? O que você tem feito com as portas que estão sendo abertas para você? Deus está te concedendo inúmeras oportunidades. Deus está te dando saúde. Você tem boca para falar, língua para falar. Você tem grandes oportunidades para fazer e não está fazendo, irmãos. Eu não estou aqui para apontar dedo para você. Eu quero que você reflita se aquilo que você está fazendo diante do Senhor, se a sua conduta diante de Cristo de fato é uma conduta correta. Coloque a mão na consciência, irmão, em nome de Jesus. Reflita se a sua vida diante do Senhor é de fato uma vida de fidelidade, de obediência, de sacrifício. Mesmo que seja difícil, você está orando. Mesmo que seja difícil, você está fazendo. Deus conhece o seu limite. Deus sabe qual é a sua capacidade. Deus conhece a sua estrutura. E todas as vezes que você dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, o Senhor está estendendo a mão e falando: eu sei que você é fraco, mas eu sou forte e eu estou com você. Talvez você esteja dizendo: Senhor, olha os meus limites, eu não consigo, eu sou fraco. Deus está dizendo: eu sei, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Ainda há tempo de desenterrar o talento, irmãos. Ainda há tempo de fazer muitas coisas para Deus. Ainda há tempo, Marcinho, de realizarmos grandes obras para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Você sabe quais as habilidades que Deus te deu. Você sabe o que Deus te concedeu. Você sabe os talentos que você recebeu, irmãos, da parte do Senhor. Não enterre esse talento. Coloque em prática, coloque em ação aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para realizar. Pois no final Ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. Continue orando por nós, irmãos.